Então, a grande maioria dos líderes simplesmente vê o problema e não trata a causa desse problema, ou seja, atua no sintoma e não na causa. Então, se você não entender o que está por trás de um comportamento que não está adequado, de atrasos recorrentes, tem alguma causa, percebe? E é isso que você precisa investigar para você conseguir criar ações que resolvam definitivamente cada um desses problemas. E talvez nesse momento você deve estar pensando, nossa, Nice, mas a minha equipe é tão desmotivada que eu não sei não, hein, se alguma coisa disso aí que você falou é possível de eu colocar em prática com eles. E é muito comum e natural você pensar assim, mas comece com pequenos passos. Eu tenho certeza que se você começar com pequenos passos, eu dou vários insights em diversos conteúdos que eu tenho aqui na rede, é um fato, você vai conseguir aos pouquinhos reverter esse cenário. Agora, se você continuar atuando da mesma forma, não adianta você esperar por resultados diferentes, seja no engajamento da sua equipe, seja na entrega das metas, né? Fala, líder, tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da série Liderança na Prática. Aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto nas minhas redes, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês. Mesmo que essa equipe esteja desmotivada, que você tenha dificuldades para bater suas metas, é possível engajar a equipe em um curto espaço de tempo e eu vou te mostrar como ao longo aqui desse episódio. Sem falar de outros episódios que eu já tenho postado nas minhas redes e que você pode conferir, inclusive depoimentos de líderes que colocaram em prática os ensinamentos do método Gestão Sem Neura que eu ensino, e sempre nos conteúdos eu vou dar uma pitadinha do que eu ensino nas minhas mentorias, nos meus cursos online. Então fica ligado, porque são dicas práticas. Então eu saio daquele âmbito de teorias o tempo todo, que a gente ouve, faz até sentido, mas quando você vai levar para o seu campo de batalha, não consegue colocar em prática. E pergunta como eu sei disso. Vivi isso por muitos anos e foi aí que me despertou, de fato, a vontade de vir para as redes sociais e mostrar de forma prática o que é a realidade de uma liderança. E para isso, talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice, eu atuo como líder de equipe há mais de 18 anos e liderança para mim, ela é muito mais do que simplesmente estar à frente de uma equipe. Quando você lidera um projeto, quando você lidera uma ação, você sempre vai ter pessoas envolvidas, até porque a gente não consegue fazer nada sozinhos. Então, tudo que você pega para fazer, você está liderando algo. No meu caso, eu liderei equipes por mais de 18 anos. Comecei como supervisora, fui promovida para coordenadora, depois gestão de clientes, até que eu assumi a gerência de operações e comecei a gerenciar negócios dos mais variados segmentos. Financeiro, telefonia, multissetor, varejo, enfim. Então, vários setores. E isso me deu uma experiência ampla de conseguir ter cruzado ao longo dessa minha jornada com vários tipos de líderes, vários perfis, que aliás é o que a gente aprende muito nos cursos que normalmente existem, né? Perfil de liderança, o que é necessário para você ser um grande líder, as habilidades dos grandes líderes. Então são coisas muito teóricas na sua grande maioria, claro que a gente aproveita bastante do que a gente vê. Eu fiz vários treinamentos, né? E foram essas qualificações que me fizeram chegar aonde eu estou. Inclusive não só treinamentos para liderança, mas também gestão de equipe, também metodologias ágeis, mas muito da teoria que eu via, eu não conseguia implementar no meu dia a dia insano de liderança. E aí eu comecei a pegar o que de melhor eu vi nesses treinamentos, de metodologias especialmente, e fui adaptando para a nossa realidade como líderes. Então é por isso que nos meus conteúdos eu sempre vou trazer alguma pitada dessa metodologia, e claro que os meus alunos, né, dentro das minhas mentorias, do curso que eles têm, são videoaulas gravadas, eles conseguem assistir, voltar, reassistir quantas vezes for necessário para colocar em prática o passo a passo, porque é uma metodologia que, resumidamente, ela está dividida em
7 passos que, se o líder colocar em prática, ele vai conseguir bater meta todo mês com a equipe, mesmo que num primeiro momento essa equipe esteja desmotivada, porque com este método eu ensino como reverter este cenário. Então é incrível, é algo que eu tenho muito orgulho de ter construído, muito disso de forma prática, colocando a mão na massa, assim como você, porque mais do que ir para uma sala de aula e ouvir de alguém que estudou, que é muito bom também, e eu também estudei muito, né, para ter embasamento em muitas coisas que eu trago aqui, mas mais do que o estudo em si, eu tenho vivência prática. Então eu conheço as dores que você passa, os sufocos, as vitórias, o que fazer, qual caminho vai te levar a um lugar que realmente vai fazer você comemorar muito as metas aí com a sua equipe. E vamos combinar, né, que o líder, quando não bate metas, ele começa a ter ali uma equipe desmotivada, ele começa a perder pessoas, inclusive pessoas muito boas, e às vezes por não saber como lidar, como fazer essa gestão. E é aí que o líder começa a ter várias neuras, né? Então fazer uma gestão sem neura é o conjunto de tudo isso. Eu ajudo os líderes a entender do pilar que sustenta o meu método, que é o método de gestão GSN, gestão sem neura. Então esses 7 passos que eu comentei, eles estão distribuídos dentro de 3 pilares. E para te ajudar a lembrar de uma forma muito simples dos 3 pilares que sustentam a minha metodologia de gestão, eu dei o nome, né, uma sigla de CEP. Por quê? O C, ele tem a ver com a clareza que esse passo a passo que eu ensino vai trazer para o líder. Qualquer líder, seja você um líder que nem se tornou efetivamente líder ainda, mas deseja se tornar, você está aspirando uma liderança de equipe e para isso participando de processos seletivos ou mesmo se preparando para isso. Então você sendo um profissional que pretende seguir a carreira de liderança, eu vou te dar clareza. Quais são os 2 primeiros passos que estão dentro deste pilar clareza para você conseguir abrir a tua visão e fazer uma gestão muito assertiva. O E, que tem a ver efetivamente com engajamento. Então, é a partir do pilar de engajamento que você começa a reverter o cenário de desmotivação, de não entrega de metas. Inclusive o Carlinhos, eu sempre uso ele como exemplo, ele reverteu um cenário de uma operação que estava há mais de 2 anos sem bater meta. O Marcos Lúcio também é um outro aluno meu que colocou em prática o método de gestão, o GSN. Inclusive, ele fez um depoimento, né, depois que ele conseguiu reverter esse cenário, dizendo que o método para ele não fazia sentido nenhum, que aquilo que eu estava falando não fazia sentido nenhum, porque ele estava pegando uma equipe destruída, eu tirei, na época eu gerenciava aquele negócio, eu tirei das outras equipes e trouxe somente para a equipe dele. Claro que eu conversei com ele, falei do desafio e ele não conseguia enxergar a possibilidade de bater meta com uma equipe que tinha um índice absurdo de absenteísmo. Eu estou falando aí muito acima de 15%. Então imagina você ter um absenteísmo, faltas na equipe, num índice tão alto. Como é que você faz uma gestão assertiva, né? Então o Marcos Lúcio, ele ficou na neura, porque ele não tinha ideia de como fazer. E aí eu falei para ele, calma, vamos construir juntos. Escuta dele aí, ele falando, olha só esse trechinho antes de eu continuar. Cara, eu fui muito cético logo de cara, porque o cenário era muito complexo. As coisas nunca mudavam, sabe? Eu já tava ali há mais de um ano e, assim, eu era um dos líderes mais experientes até então. No quesito de entrega de resultados, era uma coisa complexa. No quesito de desconfiança do parte do cliente, então não entregava o resultado, era uma cobrança em cima por parte da gente, do cliente, e era aquele cenário que a gente vivia. Então eu falei assim, eu vou mergulhar de cabeça e ponto. E aí no segundo dia de treinamento eu já estava muito focado, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer acontecer. Eu comprei até o seu e-book na época que você tinha disponibilizado, eu fui lá, eu comprei, eu já dei uma olhada tudo, eu comecei a estudar, eu me inteirei mesmo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer acontecer. E aí a gente teve outras pessoas também comprando a sua ideia. Quando eu vi que já tinha uma galera que assim, a galera tá entrando, assim, sabe? Sempre tinha a galera mais resistente, mas eu me agarrei na galera que comprou a ideia com você, falei, é esse time que eu quero participar. E aí você começou a incrementar sua filosofia, você começou a dar muitas aulas, e assim, cada coisa que a gente tinha era muita coisa pra anotar, porque você tinha muita bagagem, muito ensinamento, sabe? Tipo assim, eu defino, Nice,
como uma ruptura pra mim. Foi uma ruptura. Porque até então eu tinha uma crença de como era uma liderança, como era um estilo de trabalho. Você pegou e falou assim, gente, não é isso. Sabe? E, tipo, como assim não é isso? Gente, todo mundo faz isso. Tipo, cara, não faz sentido, sabe? Então, ali foi algo muito difícil pra mim. Tipo assim, jogar o que eu sabia fora. Aí que entra muito ponto, Nice, que a gente até conversou aqui no começo, o Edgar, poxa, como assim o que eu fazia não é certo? Porque eu tinha uma crença de que as minhas 14 horas trabalhadas tinha que ser vista como as coisas mais incríveis que a empresa tinha, porque eu vestia a camisa. Aí eu fiquei assim, cara, a Nice não sabe o que ela tá falando, pelo amor de Deus, não pode ser possível isso. E aí você foi mostrando. E aí o momento que eu comecei a cair, tipo assim, que virou a chave pra mim, que eu falei que foi a ruptura, foi quando eu, tá, isso aqui me fere, isso aqui fere contra tudo que eu tô fazendo até o momento. Eu era o rei de pagar incêndio e agora ela tá falando pra mim trabalhar de forma assertiva, trabalhar com base em análise de dados, fazer um agrupamento, fazer tipo, cara, tudo certinho, estruturado. Vou tentar. Quando eu fiz, meu resultado fez assim, ó. Meu resultado que era abaixo da média, a gente sempre batia ali, os líderes que estavam ali, que performavam, todos que falavam que performavam, um ou outro que ficava ali batia o resultado, mas a maioria ficava ali, oscilando para baixo, entendeu? Então eu era desse time. Então era bem ali, na oscilação. Uma hora batia, outra hora não batia, uma hora batia, outra hora não batia. Era muito assim, montanha-russa o meu resultado. Não estava batendo o resultado já há uns meses. Eu implementei, a equipe já fez isso. Aí eu, não acredito. E aí ali eu já tive um start, e aí eu já falei assim, vou começar a implementar mais isso daqui. E aí eu comecei. Passou também alguns momentos ali de altos e baixos, que era estabelecer o formato das métricas, porque a gente tinha muitas métricas, né, para ser medidas. E às vezes tinha um tempo muito grande, a gente tinha uma demanda alta, muitas agendas de treinamento, agendas de reuniões, a gente tinha ali uma vida muito controlada e uma cobrança forte. E a gente não tinha tempo para implementar tudo aquilo. Então eu vivi aquele momento de, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? E também não posso trabalhar demais, não posso trabalhar de menos. Então, toda essa parte de desenvolvimento foi algo assim bem difícil naquele momento, mas assim, que valeu a pena pro meu crescimento. O resultado foi ganhando corpo. Eu lembro, Nice, quer ver a primeira coisa que eu implementei? Você implantou um método e você falou assim, sabe, quer ver uma coisa que vocês fazem errado? Vocês implementam a meta pro liderado de vocês. E aí eu já falei assim, mano, isso aí que ela tá falando é besteira. Pô, eu tenho que colocar o número. Eu sou o líder. Eu sei quanto que ele tem que bater. Não é ele. Entendeu? Porque se ele soubesse, ele batia. Eu já fiquei com esse conflito na minha mente. E aí você chegou assim, gente, vocês estão fazendo. Vocês sabem que pode não ser assim, né? E aí eu falei, meu, isso aqui não faz sentido nenhum, mas eu vou fazer. E aí eu fui lá com o meu liderado. Coloquei essa proposta que você colocou pra mim, de inverter o jogo, de trazer o cara pra responsabilidade, de fazer o cara firmar o compromisso, o cara firmou o compromisso e bateu a meta. Aí, o que eu fiz na outra semana? Fiquei assim, ó. Entendeu? Aonde eu enfio minha cara? No mês sequente eu já consegui entrar na meta, e aí eu bati 2 meses seguidos de meta consecutiva, como eu implementei o método, e aí o jogo virou. Lembro que era 85 a meta, a minha equipe tava ali, 86, 87, 86. A grande transformação que eu tive foi na minha mente, foi na minha mente, porque a forma como a gente pensa vai, né, os pensamentos geram ações geram resultados, e os resultados geram o que a gente entrega. Então, a partir do momento em que você apresentou o método e você começou a colocar uma maneira diferente de pensar, uma postura diferente, então você mudou muita coisa, assim, sabe? Depois acho que eu sei que você foca muito assim no quesito do método, mas as coisas que estão por trás ali, que a gente pega, faz total sentido para as coisas fluírem, sabe? A forma como você pensa, a questão dos seus valores, a questão da postura, como você tem que se comportar como líder, os aprendizados, os ensinamentos. Então, isso eu trouxe para minha vida profissional até hoje, sabe? Então, são ensinamentos, são coisas assim que, cara, o líder se comporta de forma diferente, sabe? Você saber se portar, você saber expressar sua opinião, você dizer não para coisas que são erradas, sabe? Até então você mostrou essa coragem, assim, sabe? Porque, infelizmente, eu, por muitos momentos na minha carreira, e eu acredito que muitos líderes que estão assistindo isso também cometem, a gente é conivente com coisas que a gente não acha certo, com medo de perder o emprego,
com medo de, sabe? E assim, você mostrou que não importa, sabe? Vai no que você acredita, vai no que é certo, seja íntegro com seus valores e que tudo vai dar certo. E eu embarquei nessa. Então, essa outra postura de encarar tudo com essa forma diferente, cara, foi o que me transformou, assim, sabe? Porque eu coloquei o método, mas eu também já era uma outra pessoa aqui dentro. Eu já olhei pra minha carreira, eu já comecei a falar assim, tá, mas por que ela falou pra mim olhar pro LinkedIn agora? Sendo que eu nem ligo pro LinkedIn. Se eu tô dizendo que eu tô empregado, mas porque ela pensa lá na frente, então eu mudei, opa, ela tá olhando pra ninguém onde ninguém olha. E eu fui lá, atualizei o LinkedIn, comecei a pensar na minha carreira, no meu plano, como que eu vivia daqui 2, 3 anos. Então, a ruptura no mindset, eu acho que foi a coisa mais incrível que eu tive, assim, no contato com você e com o método. Muito legal, né? Hoje eu dou muita risada, né? Porque eu assisto o depoimento do Marcos Lúcio e eu dou muita risada porque, de fato, na época, foi muito desafiador conseguir reverter a mentalidade dele para que ele comprasse a minha ideia e colocasse em prática, né? Mas quando ele passou pelo primeiro pilar, que foi a clareza, né? O entendimento de como, então, ele deveria mudar a forma de gestão dele, sair da velha prática e começar a atuar com uma nova forma de liderança. A partir dessa clareza, aí a gente começou a implementar este segundo pilar, que é o pilar de engajamento. E aí a mágica, com muito trabalho, obviamente, começou a aparecer. E aí, dentro do pilar de engajamento, tem 2 passos do método, que foi o que fez o Marcos Lúcio reverter o cenário da forma que você escutou aí. E o terceiro pilar que sustenta o meu método de gestão é o pilar de performance. Por quê? Depois de você ter clareza de como você vai atuar, de como você vai mudar um cenário, o que você tem que fazer de forma prática para você reverter um cenário de desmotivação, começando a ter o engajamento da equipe, efetivamente falando, entregar performance, resultado, meta, é só uma consequência de tudo isso. Então é por isso que no meu método eu mudo totalmente a mentalidade dos líderes que eu ensino e eles aprendem o que é essa frase, né, que virou um jargão aí nas redes sociais, que resultado é consequência. Como isso é possível? É tudo isso que eu ensino no meu método. Resumidamente, 3 pilares onde eu distribuo os passos, que são 7 passos, que se o líder seguir na exata ordem que eu ensino, no meu curso, na minha mentoria, eles vão conseguir bater meta todo mês com as equipes. E aí, não vai ter cenário de desmotivação. Não é mágica, é método. E aí eu fiz toda essa introdução para te dizer o tema do nosso episódio de hoje, que é como aumentar o engajamento da sua equipe e melhorar os resultados. Mas, antes de eu começar com o tema do episódio de hoje, na prática mesmo, eu quero te explicar o que é engajamento. Muitos líderes confundem, tá? Muitos líderes acham que engajar uma equipe é fazer campanhas, é fazer oba-oba, é as pessoas estarem animadas para entregar ali um resultado comum. E não é nada disso. Engajamento de uma equipe é você conseguir extrair o melhor das pessoas, respeitando o potencial que cada uma tem, fazendo com que elas se sintam pertencentes a um objetivo comum. Isso é um engajamento. E você só vai conseguir isso a partir do momento que você entende os motivos que cada indivíduo da sua equipe tem para agir. A junção dos motivos com a ação é a motivação. Então é isso que você precisa descobrir. O engajamento, ele é muito mais do que um oba-oba, do que uma ação, do que uma campanha de incentivos, que os líderes também confundem muito com campanha motivacional. Não existe campanha motivacional, porque a motivação ela é intrínseca. Se você como líder não consegue identificar ou conhecer, ser próximo o suficiente de cada indivíduo da sua equipe, para você saber o que está por trás dos motivos que ela tem para estar aí todos os dias, esquece, você não vai conseguir ter o engajamento da sua equipe definitivamente. Então, campanha de incentivo é aquilo que você faz, gente, entregou a meta, vai ganhar X coisa. Então, isso é uma campanha de incentivo. Não use o termo campanha motivacional. Você não faz campanha para motivar as pessoas. Porque se você não descobrir o que faz essas pessoas verdadeiramente acordar todos os dias para estar aí com você,
encontrando os verdadeiros motivos que elas têm, seja pagar o aluguel dela todos os meses, conseguir fazer o curso que ela tanto deseja, conseguir dar momentos de qualidade com os filhos. Você tá vendo como é muito mais amplo do que simplesmente uma premiação por uma entrega. É muito mais amplo. Então, o engajamento você só vai conseguir obter a partir do momento que você direciona a sua equipe para um caminho que vai levar cada indivíduo para o alcance daquilo que eles desejam. Não é o que você deseja como líder. Você precisa, obviamente, dos resultados de cada liderado teu, mas você precisa também conhecer o que eles desejam, o que faz sentido para cada um deles. Porque senão eles vão fazer porque o chefe está mandando. Então eles não vão te enxergar como um líder, que é aquele que apoia, que vai junto, que mostra o caminho, que chora junto muitas vezes, que dá risada, que comemora, que vibra com a vitória deles, ainda que pessoal. Então você só vai conseguir tudo isso se você for um líder próximo das pessoas. E aí sim você vai começar a desenvolver um trabalho ao ponto dessas pessoas se sentirem pertencentes. E ela vai pensar 2 vezes em falhar com você, seja através de atrasos, seja através de faltas. Ela não vai querer falhar, porque você está ali com ela correndo junto. Então o líder, quando não sabe engajar a equipe, o que ele causa? Pressão. Ele vai fazendo pressão para obter o resultado, porque ele precisa daquele resultado acontecendo, ele depende do resultado desse liderado, e aí vai. Então é por isso que muitos liderados saem fora, porque eles não suportam a pressão que o líder muitas vezes coloca, por não saber como engajar a equipe ao ponto de você bater meta todo mês com essas pessoas. Então, para você começar esse processo de engajamento, é claro que o que eu vou trazer aqui neste conteúdo de hoje, até pelo tempo, não é o suficiente para você conseguir mobilizar toda a sua equipe fazendo um trabalho de engajamento perfeito. Mas já vai ser um começo. Se você pegar o que eu vou te trazer aqui, colocar em prática, certamente você já vai começar a perceber um movimento diferente nos integrantes aí da sua equipe. E para isso, eu vou trazer aqui para você 3 formas antigas de liderar, que talvez você esteja aí entre esta forma antiga de liderar e nem percebe, e que essa forma não funciona mais. Mas eu vou trazer também como você pode substituir essas 3 formas por uma forma que realmente vai engajar a sua equipe, contribuindo para você bater meta com essas pessoas que você lidera. Bater meta precisa deixar de ser um pesadelo para você. E para isso, você tem que virar a página de fazer gestão de uma forma que não funciona mais e começar a atuar numa nova forma de liderar, que é o que vai fazer a diferença para você e para as pessoas que você lidera. E uma das formas antigas de liderar é você falar o mesmo discurso para todo mundo da sua equipe. Vou dar um exemplo muito comum de acontecer. O líder sai de uma reunião com o chefe, o gerente, enfim, com a pessoa que responde ali pela empresa. Você vai lá, recebe a meta, reúne todas as pessoas da sua equipe e transmite o recado da meta. Só que você não respeita, por exemplo, quantas pessoas da sua equipe bate essa meta? Quantas historicamente, sei lá, puxando aí um histórico dos últimos 3 meses, quantas dessas pessoas da sua equipe têm potencial para entregar essa meta que está sendo estabelecida? E o líder, ele faz o quê? Sabe o bendito do quartil? Talvez você conheça, talvez não. Pega lá todas as pessoas da sua equipe, divide em 4 partes iguais e com base nisso, você acaba sobrecarregando as pessoas que conseguem entregar resultados, porque tem um potencial de entrega maior, coloca para elas uma meta muitas vezes acima do que ela teria que entregar para compensar o que um outro grupo que não consegue entregar a meta por não ter ainda o potencial e porque você como líder também não mostrou o caminho, deixando essas pessoas de certa forma numa zona de conforto. Então você superdimensiona para um grupo e subdimensiona para outros, porque nem você acredita mais neles. E isso é péssimo. É isso que caracteriza um líder que tem os seus preferidos. E aí você joga um balde de água gelada na sua equipe, você começa a perder as pessoas, inclusive perde credibilidade. Porque quem é que vai ter credibilidade num líder que só foca quem bate metas, só reconhece quem bate metas? E quem não está batendo,
não é nem visto. Se falta, se atrasa, se não entrega metas, você não tá nem aí, porque você já não acreditava mesmo nessa pessoa, né? Então, para você mudar essa antiga forma de liderar, você precisa agrupar sim essas pessoas, mas respeitando o potencial de entrega de cada um. Vou te dar um exemplo. Você pega lá o histórico dos últimos 3 meses, você vai agrupando quem supera a meta, quem bate a meta, quem está quase lá, mas não conseguiu entregar, e quem está muito distante dessa meta. Com base neste agrupamento, e aqui você só fez uma análise com base nos dados. Dado pelo dado não quer dizer nada. Você precisa analisar o que este grupo que supera a meta faz que eles conseguem entregar um resultado tão além daquilo que é estabelecido. O que esse grupo que bate meta todo mês, eles conseguem fazer de diferente e por isso tem uma entrega tão consistente? O que esse grupo aqui está pecando, está batendo na trave e por essa razão ele chega lá muito perto, mas não consegue chegar na meta? E por fim, não menos importante, por que esse grupo está tão distante todos os meses da meta? Tem a causa raiz, e é isso que você precisa investigar, fazendo uma análise de cada integrante da sua equipe. Porque mesmo aqueles que estão no mesmo quadrante do grupo, por exemplo, que entrega as metas, as necessidades são diferentes. Não necessariamente o que um faz vai caber para o outro. Então, se você não entender o que está por trás da necessidade individual, você vai estabelecer planos de ação que não vão ser entregues, que são planos de ação extremamente superficiais. Então, precisa entender a real necessidade de cada indivíduo e o que eles estão fazendo de bom e de ruim para você conseguir intensificar ou corrigir a rota. Uma vez que você faz esse exercício, que é trabalhoso, mas vamos combinar que trabalho por trabalho você já tem aí no seu dia a dia. Só que você pode estar trabalhando de uma forma completamente desordenada. O que eu estou sugerindo aqui é que você estruture a gestão da sua equipe, fazendo isso na largada de um mês, por exemplo, ou no fechamento de um mês anterior, para você já largar com tudo em ordem, com tudo aquilo que você precisa para direcionar a sua equipe de forma muito assertiva. Então, feito esse exercício, você vai fazer o quê? Estabelecer compromissos individuais. Para quem já consegue entregar acima das metas, você precisa identificar desafios que vão estimular ainda mais essas pessoas. Muitas vezes não a superar os resultados que elas já entregam acima, porque senão também você acaba sufocando essas pessoas, sobrecarregando essas pessoas. Mas o que você pode delegar? Pequenas tarefas, talvez, que eles já consigam absorver sem comprometer o resultado, a entrega das metas deles, que vai te desafogar de alguma forma para você dar suporte para aquele grupo que está quase lá ou que está muito distante da entrega da meta. Então, estabelecendo compromissos, você deixa de falar de metas, adequa a necessidade de acordo com o potencial de cada liderado teu. E observa só que interessante, se você estabelece um compromisso para uma pessoa que já bate historicamente 110% de meta, concorda que se você mantiver esse desafio de 110% de meta, você não estará pedindo além disso, que já é uma superação, essa pessoa estará preparada e madura o suficiente para receber alguma tarefa pequena ali, vai se sentir importante, vai se sentir pertencente e você estará atribuindo uma responsabilidade que não tem nada a ver com a meta. A meta é uma obrigação. Essa pessoa já entrega mais do que a obrigação dela. Então agora comece a dar mais responsabilidades, não é mais trabalho, né? Quando você associa uma responsabilidade de uma tarefa que, embora seja pequena, ela é importante e precisa ser assegurada, essas pessoas vão começar a ter um engajamento muito além do básico. E quem sabe até é daí que você vai tirar os seus futuros sucessores. Porque eu imagino que em algum momento você também vai querer crescer na sua carreira, você também vai querer fazer um processo seletivo para ser promovido ou promovida, e quem estará pronto para assumir o teu lugar? Você só pode pensar num processo seletivo para você crescer na carreira quando você tem alguém preparado para assumir o teu lugar, sabia disso? Esse é o termômetro para você começar a se movimentar. Ah, quero crescer na minha carreira, mas eu também não preparei, não desenvolvi ninguém para assumir o meu lugar. Esquece, você ainda não está pronto e pode deixar um buraco ali para
as pessoas que são responsáveis pelo negócio que você está inserido resolver. Então, se você quer ser promovido, já comece a oferecer soluções desde já, hein? E aí, voltando para os compromissos, imagine então que você estabeleceu um compromisso de 110, essa pessoa entregou os 110, ela bateu 100% do compromisso. Aí vamos para o extremo, você pegou lá um outro grupo, uma pessoa de um grupo que não conseguiu entregar o resultado no histórico que você levantou. Passou longe, você olhou o histórico e você viu que no melhor mês essa pessoa conseguiu bater 80% de meta. Vamos supor que você estabeleceu com ela um compromisso de atingir 85% da meta, batendo o recorde do melhor mês, que apesar de estar abaixo da meta, já é uma evolução em relação ao melhor mês histórico, percebe? Se essa pessoa entregar os 85% de compromisso que ela firmou com você, concorda que ela também bateu 100% do compromisso? E aí você começa a fazer reconhecimentos dentro da sua equipe, não somente para quem bate meta, mas para quem atinge 100% dos compromissos. Olha que sacada legal. Então a minha proposta nessa primeira forma de liderar, para você mudar essa mentalidade primeiro, seguido de uma gestão muito mais eficiente, é você parar de falar o mesmo discurso para todo mundo, começar a firmar compromissos e comemorar a entrega desses compromissos. E você vai ver que a entrega ou superação da meta vai passar a ser uma consequência. Quer ver só como isso é possível? Escuta do Carlinhos o que nós fizemos juntos, aplicando esse método de trabalho com uma operação que estava há mais de 2 anos sem bater meta. Olha só onde nós estávamos e para onde nós fomos. Se liga aí. A gente tinha um cenário de 2 anos de não entrega, eu estava lá há um tempo desse período, muito complicado, cliente muito insatisfeito, as pessoas num cenário também de desmotivação, e eu era supervisor, eu pensava, eu tinha sim essa vontade de ser coordenador, mas eu ainda não sabia o como, e saímos desse processo de evolução para efetivamente a entrega e depois a superação. E isso num período que foi bem curto até, eu me recordo assim, com bastante, nossa, é muito impressionante, porque foi por volta de 30 dias e a gente conseguiu entregar 110%. Então, cara, o método assim foi muito legal, de modo geral, são 7 passos, que como a gente pontuou aqui, em 30 dias a gente conseguiu colocar a operação no eixo e depois fez a superação de meta. E depois desse case, que o negócio não parava de ser comentado na empresa, nossa, que orgulho, cara, de patinho feio ali, a gente se tornou caras assim, mesmo espírito campeão. E aí foi um momento que teve uma oportunidade interna na companhia de fazer um processo seletivo. Foi muito lindo, eu tenho um vídeo no meu LinkedIn, na minha timeline lá, com muito carinho guardado, que é o da promoção. Foi muito emocionante, foi um dos dias assim, mais importantes mesmo da minha vida. E o que ele fez? Colocou em prática os 7 passos do método Gestão Sem Neura que eu ensino. Então, se você acompanhar os meus conteúdos, você vai conseguir pegar de cada conteúdo algo que você vai conseguir trazer para o teu dia a dia e vai reverter cenários extremamente críticos, como o Carlinhos tinha, por exemplo. A segunda forma que você deve mudar efetivamente tem total relação com essa primeira que eu acabei de falar, que é você sair de uma linha de só reconhecer quem bate metas para você começar a reconhecer quem bate os compromissos. Quais são os ganhos de você fazer isso? Você vai entender de forma prática o que é o engajamento de uma equipe. Pessoas engajadas, elas entregam resultados muito melhores. Parece óbvio, né? Mas na prática não é tão óbvio assim. É simples, mas não é fácil engajar uma equipe. Para isso, você precisa ter as técnicas certas, um método de gestão que realmente funcione e entender o que está por trás dos motivos que fazem cada liderado seu agir. Quando você tem uma equipe engajada e você começa a reconhecer a entrega dos compromissos, independentemente da posição de ranking que essa pessoa esteja, que também é uma forma antiga de liderar, quando você ranqueia a tua equipe, você precisa agrupar, respeitando o potencial de entrega, as necessidades, as dificuldades de cada indivíduo e tratar cada um de acordo com essas necessidades. É isso que vai fazer você engajar a sua equipe e reverter qualquer resultado negativo que você esteja apresentando com essa mesma equipe.
E aí, uma vez que você tem esse nível de engajamento, você reverte qualquer cenário de desmotivação, a tua visibilidade como líder começa de fato a aparecer e você gera curiosidade, sejam em pares teus, sejam nos teus diretos, ou em áreas que suportam ali o negócio que você está inserido. Eles começam a se questionar o que ele está fazendo, o que a Nice está fazendo que ela está entregando resultados tão consistentes assim. Então imagina se isso não vai trazer para você um nível de visibilidade dentro da empresa, onde você muitas vezes não vai nem precisar querer participar de processos seletivos, você vai ser convidado. Então resultados sendo entregues de forma consistentes com a sua equipe, a partir de uma equipe engajada, vai fazer com que você não corra atrás de resultados, mas oportunidades corram atrás de você. Eu me lembro de uma operação que eu gerenciava na ocasião e que quando eu assumi aquela operação eu fui inserida numa recorrência de reunião que existia. Eram gerentes de vários segmentos de negócios ali, de várias repartições, né? Eu era responsável pelo atendimento de varejo. Então lá dentro tinham várias repartições e cada um de nós, como gerentes, atuávamos e respondíamos por um determinado modelo de negócio. Todas as vezes eu via que os gerentes falavam dos seus resultados, eles tinham abertura ali para falar, e quando chegava a vez dessa operação que eu assumi, ninguém dava crédito. Era uma operação que não entregava resultados, inclusive resultados, gente, assustadores. Você quer ver só o nível dos resultados que eram entregues? Se é que pode falar que era alguma entrega? Olha só que o Misael, que era na ocasião um dos meus pares, ele também era gerente na ocasião, escuta dele qual era o nível de resultado que a gente tinha naquela operação quando eu cheguei, antes de implementar o meu método de gestão. Escuta dele aí como era. Lembro que o indicador de nível de serviço, né, a meta era 95 e na época a gente estava entregando 14. O NPS, então, a meta era 50, estava em 12, 10%, uma coisa assim. Então, um cenário bem desafiador, meu Deus. Na época, né, nós começamos a ter um volume muito elevado de faltas, né? Então, nós medíamos isso através do indicador de absenteísmo, né? A operação, normalmente as companhias, elas têm uma prática de mercado aí de 4%, 5%, né? E na época, a nossa operação estava praticando 30%. Ou seja, basicamente, todos os dias, a gente começava com 30% do quadro faltando, né? 30% das pessoas a menos na operação. Eu lembro que a gente utilizava um termo que fazia super sentido para mim, né? Uma bola de neve. Porque era um indicador que arrastava o outro. O absenteísmo, né? Era gerado por um alto volume que reduzia o nível de serviço e as pessoas ficavam ocupadas, e aí pelas pessoas ficarem ocupadas, elas ficavam doentes, gerava mais falta e virava aquela bola de neve, a gente não conseguia resolver, e acabava afetando inclusive a experiência do cliente, né, que é o NPS. Então, era muito desafiador. Antes do método, eu lembro que tinha uma reunião que era uma prestação de contas. E aí, nessa apresentação, batiam os resultados de todas as operações, né? Cada gerente ali responsável pelas operações entrava e prestava conta ali da sua lojinha, né? Da sua casinha. Falava do indicador, dos principais desafios, o que estava acontecendo e tal. E aí, quando chegou na vez da operação, que nós fazíamos gestão aí antes do método, a pessoa que nós prestávamos conta, ela pegou e falou assim, nem apresenta o saque pode pular, porque o saque não entrega. Cara, isso foi marcante, né? Isso foi marcante. Agora me fala, se você é um líder que tem resultados minimamente similares a esses, qual é o crédito que você espera ter na sua carreira? Que visibilidade você acha que tem? A mesma que eu tinha quando eu assumi aquele negócio. Nenhuma. As pessoas não dão crédito para líderes que não entregam resultados. E naquela situação, não importa se eu estava assumindo um histórico que não era meu. A partir do momento que eu assumi aquele resultado, que eu assumi aquela equipe, eu assumi porque alguém viu em mim o potencial para reverter aquele cenário. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei em prática o CEP. Eu dei clareza para minha equipe, eu comecei a engajar as pessoas no nível hard e, consequentemente, a performance começou a aparecer. Escuta aí, qual que foi o cenário depois da implementação do método? Do próprio Misael, que estava lá e acompanhou esse cenário de pertinho comigo. Olha só o que nós fizemos. Teve um ponto, né, que foi divisor de águas,
que foi quando você começou a trazer o método ali para a operação, né? Para a gente começar a virar o indicador, porque você traz toda uma estrutura de acompanhamento, toda uma estrutura de análise ali para os líderes, para ele acompanhar, para eles conseguirem fazer uma análise histórica, firmarem compromisso com os representantes. O método tem todos esses pontos, mas acima de tudo, ele tem um ponto que é muito importante e que, na minha visão, ele é um dos principais plus, assim, né, dentro da operação, que é a mudança de mindset dos líderes. Os líderes, eles saem de um cenário de coadjuvante e eles começam a entrar em um cenário de protagonista. Quando trouxe o método, a gente começou a dar confiança para o líder. Então ele olhava ali o indicador dele, ele falava com propriedade, ele se sentia seguro para comentar sobre aqueles pontos. Nós começamos a trazer ali até apresentações, né? Os líderes apresentavam o resultado deles para a gente, utilizando na época o painel de controle operacional, onde nós construímos ali, foi incrível. Então nós conseguimos virar um indicador ali dentro daquele mês, nós conseguimos fazer essa virada de chave, e a operação, né, do saque depois, andou a passos largos aí em relação, em direção aos resultados, conseguiram resultados incríveis, se tornaram referências na operação. Então foi bem incrível, assim, foi um trabalho que toda vez que eu lembro, assim, eu me sinto muito orgulhoso em ter feito parte daquilo. Mais ou menos, Nice, entre 15 a 30 dias, em 15 nós já começamos a sentir ali que as coisas estavam mudando, né? E aí, depois de 30 dias, a gente já percebeu que os resultados já estavam começando a chegar ali na operação, a gente já estava começando a coletar. Então, por exemplo, o nível de serviço, por exemplo, a meta era 95, né? A gente, quando começou, estava 14, mas a gente já percebia que já estava ali em 70, 80. Então, a gente já começou a gerar até na época, né, nos clientes, uma sensação de confiança. O time sabe o que está fazendo, o resultado está subindo, né? As pessoas, você conversava com os líderes, não era aquela conversa ali do líder gaguejando, tal, nervoso. O cara, ele entrava na reunião e ele sabia do que ele estava falando, né? Ele sabia defender a tese dele, o argumento dele, a análise dele. Isso é incrível. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e que tinha muita dificuldade de me posicionar. Então, por exemplo, eu tinha ali um sentimento, por exemplo, não concordava, vamos supor, a Nice trouxe um ponto aqui e eu não concordava com a Nice, né? Por mais que eu não concordava, eu não tinha ali aquela coragem, aquele sentimento de chegar e impor a minha posição, né? E o método, ele me ajudou também nesse sentido. Ele me ajudou a trazer essa autoconfiança, né? Esse sentimento de protagonista, de chegar, é isso aqui. Não, mas porque é isso, por X, Y e Z, enfim, mostra ali com base em dados o que está acontecendo, explico e coloco os meus pontos, né? Então, essa atuação mais arrojada, né, esse posicionamento mais firme, isso eu consegui através do método, isso me ajudou muito. E aí nós saímos com aquela mentalidade, né, de protagonista. A gente precisa fazer esse jogo virar. A gente precisa mudar esse resultado. E aí nós começamos a implantar as ações, implantar ali o método, e depois ali de 4 semanas, né, nós começamos ali a colher os frutos daquilo, os resultados. E aí, eu lembro que as reuniões que nós começávamos a entrar para prestar contas, as pessoas aí começavam a saber, o que está acontecendo lá, né, o que está sendo feito. Cara, como é que vocês atuam? Chamaram eu, né, e um outro par, né, ali em uma reunião com todos os outros gerentes, para perguntar, né, o que estava sendo feito no saque, cara. Por que vocês entregam tanto resultado? Como é que isso é feito? Né, a gente começou ali a repassar como é que estava acontecendo a gestão. Então, isso foi muito gratificante, né? Assim, a gente, quando você lembra disso, dá aquele sentimento de orgulho, ver que deu certo, né? E hoje, assim, eu me sinto muito orgulhoso, o time se sente muito orgulhoso, porque a operação de fato se tornou referência, né? Os representantes ali da operação, né, que tinham maior dificuldade, estavam desengajados e tal, eles estavam muito pulverizados na operação. Então, por exemplo, eu não conseguia fazer ali um trabalho muito de acompanhamento ali muito extensivo com aquele grupo que estava com essa dificuldade, né? E aí nós montamos ali na época
o nome da equipe, nós colocamos o nome de Projeto Alfa, né? Nós trouxemos essas pessoas, estava precisando desse acompanhamento, e aí nós colocamos com alguns líderes que nós entendíamos que conseguiria prestar esse suporte, né? E aí nós colocamos essas pessoas ali dentro dessas equipes e começamos a fazer também acompanhamento ali com os líderes, dar aquela consultoria, ver como é que estava sendo acompanhado ali, né? Como é que estava sendo aplicado o método. E aí, aquelas pessoas que eram ofensoras da operação, eles começaram a ter resultados depois de 4 semanas ali até superior ao resultado da operação. Ou seja, aquelas pessoas que tinham ali um resultado, né, entregava cerca de 70%, 60% da nossa meta, começaram a entregar 100% da meta, e às vezes até passar a meta, né, aquelas pessoas passaram a ser promotoras dentro da operação, pessoas que nos ajudavam a levantar o resultado. Foi um trabalho incrível, assim. Até o cliente, né, elogiou bastante esse projeto. Mas esses líderes em específico que nós colocamos, eles já tinham ali um acompanhamento mais afinco em relação ao método, né? E eles se sentiram muito, muito felizes, assim, ter sido escolhidos, porque assim como nós, eles não trabalhavam só pela questão financeira. Aqueles líderes trabalhavam por propósito. E aí chegou no momento onde a minha equipe bateu acho que 2 ou 3 vezes a meta ali, só que a operação não batia. A operação não batia a meta de jeito nenhum. E eu aplicando o método aqui, quietinho, aplicando o meu método, dando certo. Até que chegou um projeto lá, que foi o projeto, assim, até então, que mais me deu boom, assim. Pegaram uma equipe, um número de pessoas, de atendentes que não batiam, não performavam durante X meses, não batiam metas, e juntaram ele com os líderes mais experientes naquela métrica de excelência operacional. E eu era um dos líderes, era eu e mais 2 líderes. Justamente pessoas que estavam desmotivadas, não batiam metas, estavam prontas para ser, ali queriam muito ser desligados, por exemplo. E ali foi um desafio enorme. Eu falei, cara, agora eu quero ver, porque a minha equipe estava performando. Eu entreguei a minha equipe redonda para a operação. Falei, tudo funcionando. Falei, cara, vamos lá. Primeiro mês do método, não bati a meta. Primeiro mês, não bati a meta. E aí eu, caraca, implementei tudo certinho, mas ali eu tava confiante, Nice. A gente zerava muito de monitoria. Cara, não era a gente era pontual, a gente zerava. A operação zerava. A gente tava ali no momento conturbado e eu ali, calma, eu vou resolver isso. Cheguei lá na minha equipe com muito zerando, fui resolvendo, e aí eu diminuí nesse primeiro mês drasticamente o número de ligações que zeravam. Ali já foi o grande feito que eu mostrei. No segundo mês, implementei o método, a gente bateu a meta. Então era 85, a equipe fechou 92. No outro mês, a gente fechou em 90. No outro mês, a gente bateu de novo. Então a gente bateu a meta 3 meses consecutivos, uma equipe que era considerada de baixa performance. E eu bati 3 vezes consecutiva a meta. E ali foi o meu grande boom, porque eu coloquei em prática e o negócio estourou. E aí eu fiquei como referência no KPI, eu ajudava outros líderes a fazer plano de ação, cara, era muito bom, assim, eu fui convidado para fazer outras reuniões, para apresentar, para realmente contar como é que estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo, e era justamente por conta disso, batendo a meta, entregando, fazendo as coisas acontecer, e ali foi também um dos momentos mais incríveis para mim. Eu já tinha mais de 2 anos de empresa, quase 3 anos de empresa, nunca tinha visto até aquele momento uma visibilidade daquela, alguém falar tanto de um profissional, de uma operação, alguém que era visto como a operação do patinho feio, assim, sabe, a gente teve outra cara, assim, só que eu tava lá, então eu tive muito orgulho disso, e eu também tive muita referência nisso. Então quando ganha, não é só você que ganha, mas eu também ganhei. Eu comecei a participar de processos seletivos para atuar como coordenador, então avancei em várias fases, né? Então isso me deu muita visibilidade na empresa, então eu fiquei muito, muito grato com tudo que aconteceu, sabe? Eles trabalhavam ali por princípios, sabe? Era o princípio da atividade, de você conseguir transformar uma vida, de você conseguir mudar uma jornada, uma história. Hoje, esses líderes, qualquer equipe que eles pegarem assim, de representantes, né, eles conseguem tocar tranquilamente, porque eles já tiveram aquele momento super desafiador e conseguiram virar. Quando você tem várias pessoas, cada uma atuando de uma forma diferente, você vai ter resultados muito diferentes, né? Você não vai ter uma operação linear. Então, quando você traz um método de trabalho, o
primeiro, você consegue trazer o conhecimento para aquele líder que às vezes não sabe como fazer, e você começa a ter um resultado muito mais linear dentro da sua operação. Você começa a ter um resultado padronizado, você reduz aqueles extremos. Então você reduz, por exemplo, vai pensando em uma meta de 0 a 100, aquele cara que fica com 10% e o cara que está com 100, coloca todo mundo em um resultado padronizado. Esse é um ponto super importante de você ter um método de trabalho, é você conseguir mover as coisas com muita facilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma operação, né, e eu tenho um método padronizado de trabalho, de atuação. Se eu vejo que está tendo algum descolamento, por exemplo, eu sei como todo mundo está atuando. Eu sei aonde eu preciso mexer. Sabe, em qual pontinho ali, vamos supor, eu sei que todos os supervisores, eles aplicam X feedbacks com os representantes, qual o formato do feedback, o resultado está caindo, eu vejo isso caindo tudo de uma forma linear, eu consigo ter uma visão mais assertiva da operação. E aí o que acontece? Qual é o principal ganho, né, além disso? É o poder ali de reação do gestor sobre a operação. Ele consegue ter muito mais controle, porque o que ele mexe, não vai mais mexer em 1, 2, vai mexer no todo, porque todo mundo está trabalhando da mesma forma. Se o líder, ele seguir o passo a passo, né, ele fazer ali a receitinha que está escrita, né, ele acompanhar os resultados da forma que tem que acompanhar, o resultado acontece. Ele consegue engajar a equipe em 4 semanas e conseguir os resultados, né, que ele espera, das metas que ele planejou para alcançar. Mas tudo parte do ponto, né? Ele tem que seguir os passos. Tem uma frase que uma vez eu escutei que fez super sentido para mim, sabe? Não adianta você ter a melhor mala se você perdeu o voo. Então, não adianta você ter o melhor método se você não usar e seguir todos os passos. Né? Então, o método, ele traz sim os resultados, você engaja a equipe, mas você tem que ser disciplinado, você tem que seguir os passos. Esse é mais um case que eu carrego com muito carinho na minha carreira. E eu tenho muito orgulho de ter tido pessoas comprometidas, porque não basta querer entregar um resultado, você precisa arregaçar as mangas e mudar a forma de fazer gestão. Então eu sou muito grata pelas pessoas que acreditaram na minha metodologia, compraram essa ideia comigo e colocaram em prática. E a gente conseguiu reverter cenários incríveis como esse que você acabou de ouvir. E agora, para a gente caminhar para a finalização deste conteúdo de hoje, eu quero trazer para você a terceira forma de liderar que você precisa mudar para ontem. Ignorar os pequenos sinais que a sua equipe dá. A grande maioria dos líderes, pela busca insana da entrega de resultados, faz o quê? Direciona o foco para aquelas pessoas, como eu falei já aqui no episódio, direciona o foco para as pessoas que entregam resultados. Porque ela sabe que aquela pessoa, ela tem um nível de comprometimento acima da média. E aí o que ela faz? Ela taca-lhe o pau naquela pessoa ali. Ela soca resultado, ela pede sempre a mais, ela sufoca essas pessoas sem nem sequer perceber. E muitas vezes até se admira por que ela está perdendo pessoas boas na equipe. E o que eu quero dizer quando eu falo em ignorar pequenos sinais? Quando você não dá crédito para alteração de humor, para pessoas principalmente que normalmente vinha numa linha bastante equilibrada, e aí de uma hora para outra essa pessoa começou a ter alterações de humor, começou a ficar mais quieto ou quieta, compartilhava as práticas do que fazia ali no dia a dia, e aí parou, começou a ficar mais amuado, começou a ter atrasos recorrentes, não chega mais no horário, ou sempre pede para sair um pouco antes do horário, ou você tem aqueles que entregam atestados de maneira recorrente. Inclusive eu exploro bastante sobre isso em um dos episódios que eu falo bastante sobre absenteísmo. Foi uma live, inclusive, que eu fiz com o Zenário e o Carlinhos, que tá aí na minha rede social. Procura para você ver. Nesse conteúdo que eu gravei com eles, eu exploro em detalhes o que você como líder deve fazer para os casos que têm entregas recorrentes de absenteísmo na sua equipe. Sejam essas faltas justificadas ou injustificadas. Então, a grande maioria dos líderes simplesmente vê o problema e não trata a causa desse problema, ou seja, atua no sintoma e não na causa. Então, se você não entender o que está por trás de um comportamento que não está adequado, de atrasos recorrentes, tem alguma causa, percebe? E é isso que você precisa investigar para você conseguir criar ações que resolvam definitivamente cada um desses problemas.
E talvez nesse momento você deve estar pensando, nossa, Nice, mas a minha equipe é tão desmotivada que eu não sei não, hein, se alguma coisa disso aí que você falou é possível de eu colocar em prática com eles. E é muito comum e natural você pensar assim, mas comece com pequenos passos. Eu tenho certeza que se você começar com pequenos passos, eu dou vários insights em diversos conteúdos que eu tenho aqui na rede, é um fato, você vai conseguir aos pouquinhos reverter esse cenário. Agora, se você continuar atuando da mesma forma, não adianta você esperar por resultados diferentes, seja no engajamento da sua equipe, seja na entrega das metas, né? Então, quando você começa a definir, a estabelecer compromissos, metas muito claras para a sua equipe, respeitando essas particularidades que eu explorei aqui no conteúdo de hoje, ouvindo a sua equipe e reconhecendo pequenos esforços, de forma simples, não precisa ser nada mirabolante, só o fato de você demonstrar que você está acompanhando, que você está vendo o esforço que essa pessoa está fazendo e principalmente se entregar ao compromisso, o reconhecimento que eles estão tendo de você, isso já é o bastante. E talvez você esteja aí querendo me perguntar, Nice, se você tivesse que implementar uma única forma de mudança para melhorar o engajamento da minha equipe, qual seria? Sem sombra de dúvida, o agrupamento. É a partir do agrupamento, desde que você entenda os passos 1 e 2, levantamento histórico de dados e análise desses dados, para você associar nesse agrupamento tudo o que vai fazer essa pessoa conseguir entregar compromissos que vão quebrar recorde atrás de recorde até chegar no patamar de metas, sem dúvida alguma é o agrupamento. É a partir do agrupamento que você vai começar a ter uma gestão inteligente. Você sai daquele discurso de falar tudo para todo mundo, sufocando quem não merece ouvir e deixando quem tem que ouvir um papo mais reto numa zona de conforto. Então vai no agrupamento. Segue as dicas que eu trouxe no conteúdo de hoje, eu tenho certeza que você já vai começar a perceber uma mudança aí com o seu time. Mesmo porque, se você ficar esperando, sabe aquela liderança da esperança? Você fica esperando que a sua equipe reverta um resultado sozinha, que as próprias pessoas encontrem formas de se engajarem mais, sem estímulos ou direcionamentos da sua parte como líder, sem chance. Converse com o seu time, alinhe as expectativas, deixa tudo calibrado e celebre muito pequenas conquistas que não são nada fáceis de serem conquistadas. E é isso e outros fatores, obviamente, que vão fazer você ter uma equipe muito engajada. E aí, resultado vai vir por consequência. Então faz isso, firme compromissos individuais, depois de você passar pelos 2 passos iniciais que eu ensino. E aí eu quero ver, volta aqui no comentário e diz para mim, depois que você implementar, se não gerou resultados aí com a sua equipe. Engajar equipes é o primeiro passo para você conseguir bater meta todo mês. E com isso alcançar resultados incríveis. Começa hoje mesmo e me diz como foi para você essa experiência. Eu vejo você no próximo episódio do Liderança na Prática. Tchau, tchau!